Em O Livro de Eli, acompanhamos um homem mais velho em sua jornada para o oeste, inspirado por sua fé em Deus. Eli é um homem misterioso. Na verdade, só sabemos que o nome dele é esse, devido a uma etiqueta antiga, meio escondida em sua mochila. Já no começo, em uma cena reveladora, antes que pudéssemos ter a real noção de sua índole e julgá-lo como um sujeito decente, aprendemos que o personagem prefere ficar longe dos problemas de outras pessoas. Ao perceber que um casal de viajantes estava sendo assaltado e agredido por uma gangue de estrada, Eli faz a escolha consciente de não ajudar, embora saibamos que ele era capaz devido à destreza de combate que ele demonstra. Depois de se acomodar em uma cidade empoeirada, conhecemos 3 personagens importantes: o vilão principal Carnegie, seu braço direito Red Reed e Solara. A história, a partir disso, é basicamente sobre Eli, que após uma série de eventos, se junta a Solara e precisa inicialmente fugir de Carnegie porque deseja levar a última Bíblia existente do mundo para um local que ninguém sabe se realmente existe, seguindo as instruções de Deus. A grande reviravolta do filme é que no final é revelado que Eli é cego, ou seja, por trás das incríveis sequências de ação, de tirar o fôlego e efeitos sobre-humanos de proeza de combate, havia um senhor sem a capacidade de enxergar. O tema recorrente que é extrapolado com essa descoberta é a noção de que a fé é tão forte que supera qualquer sentido físico. No caso de Eli, a perda de visão está diretamente relacionada à obtenção de algum elemento de conhecimento transcendente, e que a capacidade de ver seria quase um obstáculo para a humanidade, não porque a impede de se enxergar como verdadeiramente é, mas de dar um real valor a Deus. Desse modo, ao retirar a visão, nos abrimos para uma nova perspectiva. Tendo as lentes subjetivas da visão removidas, as pessoas considerariam as coisas não como elas aparentam ser, mas como elas realmente são na realidade, tirando as ilusões, fisicalidade e distrações. O personagem cego é aquele que vê o mundo de uma forma que os que podem enxergar normalmente não conseguem. Isso obviamente é uma maneira de dar força aos fundamentos da religião, já que frequentemente é pregado a ideia de fé como algo além de qualquer necessidade de prova. E o filme é tão compromissado com sua mensagem que basicamente confirma a influência de Deus na vida de Eli, visto que o protagonista é constantemente protegido em sua jornada. É como se uma força divina desviasse as balas, indicasse o caminho certo e até impedisse que Eli falecesse antes da hora. Mas talvez argumentar que O Livro de Eli é um filme cristão seja precipitado e até limitante, levando em consideração uma visão institucionalizada tradicional. É um filme que de fato se aproveita de conceitos até bíblicos para fundamentar sua história e dar mais profundidade a Eli, mas a crença e a ideia de que as pessoas ficam mais fortes e até inabaláveis quando acreditam em algo no geral que é mais ressaltada. Quando vemos Carnegie pela primeira vez, ele é apresentado como um homem bem vestido, lendo um livro. A primeira impressão é que ele é um sujeito culto, talvez de intelecto avançado, e que preza pela cultura e aquisição de conhecimento antes de tudo. A verdade é que de imediato, ele não transparece ser um homem imponente, pelo menos não fisicamente. Nem nos passa a sensação de ser tirânico, mas intuitivamente, sabemos que tem algo de errado com ele. E o filme, para contrastar esse sentimento e tornar o personagem mais complexo, faz questão de dar ênfase em momentos genuínos de gentileza, como por exemplo quando ele concede à sua amante o que possivelmente é o último frasco de shampoo existente. Conforme a cena se desenrola, o personagem não faz nada muito revelador quanto à sua índole, mas já imaginamos que ele é o principal antagonista. Mas devido à educação e bons modos com o qual interage, é impossível ter a real noção do quão longe este homem estaria disposto a ir para atingir seus objetivos. O fato é que Carnegie está procurando uma cópia da Bíblia. Seus subordinados são constantemente enviados para saquear e procurar por ela, e é claro que eles sempre falham, mas Carnegie não reage de uma forma abertamente agressiva. Ele recolhe o que eles conseguiram, pega como recompensa e celebra timidamente o mínimo sucesso que eles possam ter tido, os lembrando da fé que tem em suas habilidades. É apenas quando a cena termina que somos capazes de solidificar o tipo de pessoa que Carnegie é, ao queimar os livros. Isto é, ele é alguém que coleta conhecimento e o destrói, para ninguém mais ter o mesmo acesso que ele teve e, por consequência, ser capaz de atingir o nível de sabedoria que ele atingiu. O sujeito sabe que conhecimento é poder e, muito provavelmente, ele ocupa um cargo de prestígio porque um dia foi considerado o mais sábio entre os outros. O desejo de Carnegie pela Bíblia é explicitamente baseado em sua experiência com o cristianismo no mundo pré-apocalipse, e aproveitando-se da ignorância alheia, o sujeito atribuiu para si mesmo o papel de um profeta cuja missão é espalhar a mensagem divina ao povo que ele representa. Embora Carnegie já seja o antagonista desde o início do filme, ele só fica pior quando chega mais perto desse objetivo. É neste momento que, de fato, fica nítida a perversão da fé e a corrupção inerentemente ligada ao poder tantas vezes exercido pela religião organizada.
Carnegie até confessa a Eli que construiu a cidade fazendo coisas muito más, mas que no final das contas, tudo foi feito em nome da fé e que a Bíblia foi algo com o que ele cresceu. Dada a natureza do personagem, seu discurso não passa muita credibilidade. No primeiro momento é até difícil crer que o sujeito realmente acreditava na palavra, na existência de um Deus e nos seus ensinamentos. O que parece é que ele apenas entende o poder da retórica e principalmente da fé, e quer se utilizar disso para aumentar seu poder e influência. Possivelmente sua tentativa de apelo emocional seja fruto de mentira, pensando que ao escolher as palavras certas, Eli ficaria comovido e lhe entregaria o livro. Porém, é possível que Carnegie realmente tenha sido, ou até fosse mesmo, um homem de fé, claramente desvirtuado no presente, mas que cresceu em um ambiente religioso, onde não apenas viu o poder da crença na humanidade, mas experimentou o que alguns consideram ser a presença de Deus, os guiando pela vida. Carnegie poderia realmente ser um homem de fé, mas de uma que foi distorcida de mal a pior, à medida que ele foi ganhando mais poder. O vilão representa uma inevitabilidade na existência da religião institucionalizada que leva à corrupção e à ruptura. Quando Eli encontra pela primeira vez Carnegie, este último fica impressionado com as habilidades e inteligência do viajante, tanto que insistentemente tenta recrutar Eli como um de seus melhores homens. Mas o antagonista não pede agressivamente, pelo contrário, é cortês e compreensivo, oferecendo apenas uma oportunidade, nada mais que isso. Neste momento, Red Reed comenta que já esteve nessa posição, em que lhe foi ofertada a mesma chance, e dessa experiência, Reed sabe que dizer não seria um erro. Mesmo assim, Eli recusa. Esses dois personagens, Eli e Red Reed, são paralelos. O primeiro representa tudo o que o segundo gostaria de ter sido, basicamente um homem livre. Livre de uma gangue, de uma vida de alguém que foi contratado para ser um assassino e de receber ordens. Reed queria a vida de um homem bom. Isso é corroborado quando Eli é forçado a fugir da cidade de Carnegie e tem um breve confronto com Red Reed armado, sendo que este último, depois de ter errado 2 vezes, não atira e o deixa ir embora. Fica sugerido neste momento que existia uma outra pessoa enterrada no fundo do homem que foi designado a ser um carrasco, possivelmente uma pessoa boa que não pôde florescer. Após Solara escapar com Eli, Red Reed diz a Carnegie que o ajudará a recuperar o livro, mas apenas se ele pudesse levar Solara como prêmio. Carnegie interpreta isso como seu subordinado sucumbindo aos instintos primitivos de um pervertido. Tendo em vista o cenário selvagem em que o filme se passa, e não me refiro ao ambiente, mas ao comportamento bestial das pessoas, não é um absurdo imaginar que realmente Red Reed estava interessado sexualmente em Solara, mas talvez este não fosse o caso. E se o personagem, sabendo que Carnegie estava perdendo o controle e que por isso Solara estava correndo perigo, tenha tomado para si a missão de protegê-la? Reed nunca tem a chance de fazer isso de forma clara, visto que no acidente de carro causado por Solara em sua tentativa de fuga, uma espada perfura seu peito, sentenciando sua morte. Contudo, é possível que seu ato final tenha sido sua forma de proteger Solara. Sabendo que seu tempo era limitado e que ela estaria sozinha, fugindo de Carnegie, Reed ignora a dor de remover uma lâmina de seu peito apenas para entregá-la à garota, para que ela pudesse ter um meio de se proteger. Provavelmente, Red Reed foi inspirado por Eli. O sujeito percebeu que estava cego e que podia trilhar outro caminho. Desse modo, sua morte perante a forte iluminação representa sua redenção como um bom homem. O arco de Eli é tão mergulhado em arquétipos do cristianismo, digamos assim, que compreensivamente muitos acreditam que este se trata de um filme pró-religião, até cristão. Inclusive, isso causou descontentamento em muitos espectadores que acharam o filme pretensioso demais em sua suposta pregação da palavra. Além disso, houve uma certa insatisfação também com a ideia de que a Bíblia seria o artefato que levaria o mundo de volta à civilização após o Apocalipse, argumentando que tal posicionamento desqualifica o significado e importância de outras religiões amplamente reconhecidas. Mas o livro de Eli não é uma declaração de amor a um Deus, nem é um filme pró-cristão ou anticristão. O longa apenas se utiliza da religião para evidenciar sua crítica, lembrando que a própria cegueira de Eli é uma metáfora para a hipocrisia do protagonista, que apesar de carregar uma Bíblia, não seguia seus ensinamentos, e reforçar sua mensagem de que conhecimento é poder. Tanto que existe uma preocupação em fazer um contraponto na forma como ela influencia as pessoas, de maneira negativa ou positiva. Independentemente de sua afinidade pessoal com a religião ou falta dela, o livro de Eli não é um filme preocupado em converter pessoas. É a história da preservação desesperada do conhecimento humano. Eli carrega uma Bíblia por boa parte da exibição, mas uma vez que ele alcança a Terra Prometida, torna-se evidente que o maior poder provém da própria raça humana, de sua capacidade de criar, louvar e perpetuar suas próprias crenças.
No momento em que a Bíblia é colocada entre o Alcorão e o Torá, além dos diversos outros livros, o filme indica que aceita não apenas todo tipo de religião, mas principalmente todo tipo de conhecimento. É um atestado de respeito às obras importantes da humanidade, independentemente de qualquer preferência ou orientação pessoal. É a admiração pelo costume de documentar a história e a cultura espetacularmente variada da humanidade. O intuito desse grupo, preocupado em reunir as mais fantásticas e memoráveis histórias da raça humana, é preservar não necessariamente nossa história, mas as provas de que somos capazes de façanhas impressionantes. O livro de Eli pode obviamente ser um exemplo significativo para os cristãos, e não há razão para negar essa perspectiva da obra, mas isso não deve nos impedir de projetar qualquer crença, ou até mesmo nenhuma, na hora de se conectar com a mensagem do filme. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.